A entrevista agora com o deputado Cabo Gilberto, polêmico deputado Cabo Gilberto, vai contar tudo sobre esse confronto e esse conflito que está tendo na base bolsonarista aqui na Paraíba. É pastor brigando com o deputado brigando com o pastor. Você vai saber tudo isso aqui no Rede Verdade. Eu trago também outras notícias da política na Paraíba. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, começamos mês de junho, 1º de junho de 2022. E você aí no clima, no ritmo aí da programação da sua TV Arapuã, acompanhando política. Esse é um ano eleitoral, cada vez mais as coisas vão pegando fogo. Para a gente começar o Rede Verdade de hoje, já com informação direto de Brasília com Napoleão de Castro. Napoleão, muito boa tarde, querido. Napoleão, direto de Brasília. Oi, Luiz. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador, iniciando mais um mês de cobertura da equipe Arapuã aqui direto de Brasília. 1º de junho, mês das nossas festividades juninas, que graças a Deus esse ano teremos aí as comemorações, as festividades nos diversos municípios do nosso estado. Quarta-feira de notícias aqui direto do Congresso Nacional, levando as informações e os bastidores e os temas mais importantes de hoje. E nesta quarta-feira de notícias, a nossa equipe de reportagem destaca, na bancada paraibana, a senadora Nilda Gondim, que participou numa promoção do Senado da República do debate Mais Mulheres na Política. A senadora conversou com a equipe da nossa reportagem e destacou que a maioria da população no país são de mulheres. Daí a necessidade de uma maior participação delas na atividade política brasileira. A Câmara e o Senado juntos, elevaram a mulher. Mostraram que a mulher é capaz, é competente e ela precisa avançar na política. Política é o lugar da mulher também. Então, ontem foi uma festa aqui no Congresso Nacional. Muita gente, muitas autoridades e aquela vontade e aquela garra de mostrar que a mulher realmente conseguiu conquistar o espaço de poder e precisa ampliar na casa, seja no municipal, estadual, federal, mas a mulher precisa representar bem para conquistar mais espaço do poder. No Salão Verde da Câmara Federal em Brasília, exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Ok, Napoleão, muito obrigado. Quem já está comigo aqui no estúdio é o deputado que não foge a debates, deputado Cabo Gilberto. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde ao Sistema Arapuã de Comunicação. Muito obrigado pelo espaço, fico muito feliz pela democracia em seu canal. Estou à disposição do senhor e boa tarde especial à população paraibana. Deputado, a gente fez recentemente 2 enquetes aqui na Arapuã, a FM, no rádio, ali Ganhei com o Nilson Júnior e com Gutenberg Cardoso. Uma sobre quem é que você acha o melhor deputado da Paraíba, deu Cabo Gilberto. E hoje fez quem é o pior deputado da Paraíba, deu Cabo Gilberto. Você ganhou as duas. Isso é o quê? É o clima de amor e ódio que você produz e provoca aqui na Paraíba? Exatamente. Porque eu tenho posição. E o político tem posição, ele tem que manter a sua posição firme, forte, não ter medo de polêmica, seguir a reta. Por conta disso, obviamente, tem pessoas que não vão gostar. A política tem que ser dessa forma, tem que ser transparente e ter posição, é o que falta muito para a classe política, por isso que está tão desacreditada. Ganhei as 2 enquetes, fico muito feliz, independentemente dos votos do pessoal que gosta de Lula ter votado contra mim, mas a outra eu ganhei. Então mostra que estamos no caminho certo porque temos posição. Bom, dentro da base bolsonarista aqui na Paraíba, a gente está acompanhando ali uma troca de... Não é mais nem troca de farpa, já é um confronto ali que já está saindo dos limites da base. Especialmente entre o deputado Wellington Roberto e o pastor Sérgio Queiroz. Quem é que está certo e está errado nessa disputa aí, deputado? Quem está certo, obviamente, é o presidente Bolsonaro, que já fez a sua escolha e determinou. Eu, como eleitor do presidente, quem tem mais votos na Paraíba é o presidente. Pode juntar todos os partidos, mas quem tem mais votos é o presidente. Ele fez a estratégia política dele, está segurando contra todos e todos lá em Brasília, onde tem o STF, que é um partido de oposição ao presidente da República, uma parte do Congresso. Todos nós acompanhamos atentamente, então ele fez uma escolha. Ele decidiu ir para o PL
e decidiu que o deputado federal Wellington Roberto comandasse o partido aqui na Paraíba. Eu, como bom soldado do nosso presidente, tenho que seguir essas orientações. O presidente que tem voto, o presidente que tem a força. E ele determinou a chapa majoritária. Nilvan Ferreira, governador, e Bruno Roberto, senador, colocando o primeiro suplente como Técio Arnoldi, um cara altamente de confiança do presidente. Então não tem essa que o presidente está apoiando só por conta do partido. O presidente está apoiando porque acredita. E é essa a posição que eu vou seguir. Por isso, justamente, que tem pessoas que não gostam da nossa postura, porque somos firmes e fortes. Governador Nilvan Ferreira, senador Bruno, primeiro suplente Técio Arnoldi, assessor especial do presidente da República. É essa a nossa chapa, como um dos defensores do presidente Bolsonaro aqui na Paraíba. É isso que vamos defender nas eleições de outubro. Mas, deputado, você desconsidera a importância e o apoio do pastor Sérgio Queiroz a presidente Jair Bolsonaro? Não desconsidero o apoio de ninguém, até porque todos podem ser pré-candidatos e candidatos quando a legislação determinar. Agora, o que eu considero mais é a determinação do presidente. Mas o deputado Wellington Roberto não está batendo muito mais no pastor Sérgio do que no ex-governador Ricardo Coutinho, no governador João Azevedo, não está batendo muito mais dentro da base bolsonarista do que na esquerda, não? Quem já está no PL já tem uma visão contrária, já entende que é justamente o contrário do que o senhor está afirmando. Por isso que eu vou seguir as orientações do presidente, que eu entendo, quem defende o presidente deveria segui-las, mas nós temos que respeitar a democracia. A democracia serve para isso. Quem quer contrariar a decisão do presidente, sem problema nenhum, a gente tem que respeitar. Agora, eu, deputado Cabo Gilberto Silva, irei seguir essa chapa majoritária formada lá em Brasília pelo presidente Bolsonaro. Você acha Bolsonaro. Que não tem... O pastor Sérgio, inclusive, até sugeriu alguma, conciliação, alguma chapa ali montada em comum acordo. Você acha que não tem jeito? O candidato Nilvan Ferreira sendo candidato ao governo, o Wellington Roberto indicando o Bruno Roberto como vice e ele sendo senador dessa chapa, você não aceita isso, não? Olha, eu aceito a determinação do presidente, que foi decidido lá atrás, bem atrás, com relação ao PL. Então, já foi montada a chapa e eu vou seguir essa chapa. Vocês estão tratando o pastor Sérgio como inimigo? Eu não trato ninguém como inimigo. Eu trato como adversários políticos. Aqui na Paraíba E ele é um adversário político? Aqui na Paraíba eu tenho dois. É o senhor governador e o senhor presidente da Assembleia, Adriano Galdino, adversários políticos. Mas do campo que defende o presidente Bolsonaro, não tenho nenhum inimigo. São opiniões e temos que respeitar. Existe isso aqui na Paraíba e em outros estados. É normal isso aí na política. Disputa por espaço. Mas já está definida a chapa majoritária e eu vou segui-la. Deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, tem alguma chance de diálogo com vocês agora ou não? Claro que tem. A vaga de vice-governador está aberta para o Pedro Cunha Lima, unir Campina Grande, João Pessoa e o Sertão. A vaga de vice está aberta. Agora, obviamente, ele quer ser o cabeça de chapa. Nós respeitamos também e nós temos um pré-candidato que está muito bem cotado, que é Nilvan Ferreira. Essa é a nossa chapa, Nilvan Ferreira, governador, e Bruno Roberto, senador. E o presidente Jair Bolsonaro não faria nenhuma restrição em relação a uma composição como essa com Pedro Cunha Lima? Não, acredito que não, até porque vai ser o vice. E o presidente decidiu e deixou aberta a questão do vice para o partido organizar aqui na Paraíba. Eu acho que não vai ter nenhum problema com relação a isso. Agora, deputado, você concorda? Você é um homem de debate, um homem que vem para debate, um homem que não foge à convocação de entrevistas nem de confrontos. Você concorda com a posição do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou ontem que não vai participar no primeiro turno dos debates de televisão na disputa presidencial? Ele está certo? Ele está fugindo do debate, deputado? Não, ele não foge de debate nenhum. O presidente é um homem de postura. O presidente fez tanto por esse país. Temos que ter posição. O presidente Bolsonaro trabalhou muito na pandemia, mesmo sendo bombardeado pela grande imprensa brasileira, não toda, Luiz, que eu tenho o maior respeito pela imprensa, o senhor sabe disso, mas principalmente a senhora Rede Globo, o senhor Portal UOL, Estado de São Paulo, os grandes meios de comunicação cometem fake news todos os dias contra o presidente da República, mas ele está aí, ó, só na Paraíba já chegou 10 milhões de vacinas. O Pronamp garantiu empregos para toda a população. Se fosse por conta de alguns governadores, a população estava sem emprego, pior ainda do que está, onde teve governador que soldou o comércio do povo, Luiz. Obviamente, a inflação aumentou por quê? O fechar tudo, a economia, a gente vê depois. Para outros países, colocam a culpa na pandemia. No Brasil, colocam a culpa em quem? No presidente da República. Por isso que eu sou muito tranquilo para defender o presidente. E a decisão que o presidente tomar, eu irei acatar. Por quê? Porque o presidente está correto. Está fazendo um grande papel. Não tem um caso de corrupção sequer no governo federal, Luiz. Tem muita narrativa. Inclusive, eu fui vítima do processo de cassação
que eu queria até... A gente vai debater isso aí. Debater sobre isso, mas o presidente Bolsonaro está corretíssimo nas suas decisões e eu assino embaixo. Por quê? Porque ele tem o que mostrar. Basta observar a infraestrutura do nosso país. É outra infraestrutura. Quero mais? Quero. Óbvio que eu quero mais. Eu quero que a duplicação da BR-130 chegue a Cajazeiras. Eu quero que a transposição do Rio São Francisco, que o presidente já concluiu 100% a parte física, mas eu quero que esteja mais investimento para ligar todos os reservatórios de água da Paraíba. E a Paraíba não sofrer com o problema de falta d'água. Está aí chovendo, a Paraíba se acabando em chuva, mas tem problema da falta d'água. Por quê? Porque o governador ele não faz a sua parte, nem o dever de casa. E não pode colocar a culpa, a missão do governo é muito difícil, por isso que eu falei aqui, missão impossível, Luiz. Ele não pode colocar a culpa em governos anteriores, porque ele era supersecretário do ex-governador, que lhe deu de mão beijada, através de Calvário, um mandato de governador. Por isso que eu fico muito feliz e lhe agradeço mais uma vez pelo espaço, porque tem que ter o contraponto. Deputado, agora, e por falar em contraponto, você se arrepende de ter dito, de ter tuitado aquilo que escreveu nas redes sociais em relação, defendendo um contragolpe aqui no Brasil, nos mesmos moldes de 1964? Vou até fazer uma pegadinha com a produção, se conseguir reproduzir aí a tuitada que o deputado Cabo Gilberto deu, para a gente relembrar para o nosso telespectador. Se não, tudo bem, mas aí, deputado, você se arrepende de ter dito aquilo que disse? Eu não me arrependo de nada e reitero tudo que eu falei. Meu Deus, mas tudo que eu falei. Mas isso é a causa do... Olha aí, tá aí. Não, eu vou lhe explicar detalhadamente. O STF rompeu a democracia. Se comporta como superpoder da República e provoca um caos de forma proposital no Brasil. Isso aí eu falo e reitero tudo novamente. E o resto? A história se repete. Precisamos dar um contragolpe, assim como aconteceu em 1964. Mas, deputado, isso não é Não existe mais democracia e Constituição, só existe STF. Vou reiterar e justificar tudo que eu falei e reitero tudo que eu falei. Por que aconteceu isso? Porque o STF está tirando os poderes, tirou os poderes do Legislativo, o STF está legislando, a Constituição não determina isso. O STF está executando, o STF está rasgando a Constituição. Temos exilados políticos hoje. Temos jornalistas que são presos hoje porque falam contra o STF. Discordo tudo que a revista Cruzoé e o antagonista falam, mas foram censurados pelo STF. Não pode, Luiz. O artigo 1º foi rasgado. Deixa eu só concluir. Sim. O artigo 1º foi rasgado, o artigo 5º, o artigo 53 foi rasgado, que não se pode prender parlamentar só por crime inafiançável, em flagrante delito. O artigo 84, o artigo 86, onde o ministro do STF é vítima, é quem acusa, é quem inicia um processo contra as pessoas aqui no nosso país. Ou seja, voltamos à Segunda Guerra Mundial, da Gestapo nazista, é o que está acontecendo. Mas, deputado, o caminho aí não seria devido processo legal, não? Impeachment de ministro no Senado? Vou chegar nessa parte, por isso que eu cheguei e coloquei 1964. Luiz Torres, chegar aí na casa de Sérgio Reis, um cantor que só fez alegria para o nosso país, porque ele criticou o STF. Isso não existe. Então o STF está acima dos demais poderes, os outros poderes estão aqui embaixo. Então eu falei e afirmo tudo o que falamos ali. E vou dizer ao senhor agora. Porque minha pergunta objetiva é, o caminho não seria o caminho do devido processo legal, processo de impeachment no Senado contra ministros? Ou seja, se tudo isso aí que você está dizendo for verdade, essas distorções não são corrigidas sem outras distorções, são corrigidas dentro do processo legal? Eu não estou discutindo de distorção não, Luiz. Eu não falei nenhuma distorção. Não, você interpretaram de distorção. Eu vou explicar detalhadamente pela Constituição. Assim, o comportamento do STF, ao seu ver, não se coaduna com o papel que a instituição tem. Para acabar com isso, você está defendendo um contragolpe. A minha pergunta Porque já teve um golpe. Mas não seria o devido processo legal? Você não está pagando com a mesma moeda? Aí, a primeira parte foi isso que o senhor falou, e a segunda parte, em 1964, eu vou explicar, o senhor vai entender detalhadamente, com base no artigo 142 da Constituição, Luiz. Eu defendi, quando eu fiz esse Twitter, eu sabia que ia ser criticado, fui malhado, mas sabia defender ponto a ponto cada... E como você apagou? Porque foi denunciado por diversas vezes. Ora, o senhor viu aí na enquete que eu voltaram contra mim. Então foram em cima do meu Twitter, porque eu tenho um lado, Luiz, eu tenho um lado e defendo esse lado. Por que eu defendi isso aí, o contragolpe? Porque já tem um golpe. A ditadura da toga comandada pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que é o ditador maior, que rasga a Constituição, prende pessoas e, obviamente, voltamos à Segunda Guerra Mundial na época da Gestapo nazista, invadindo casa de pessoas por seu bel prazer. Se temos um Congresso acovardado que não cumpre o artigo 49 e o artigo 52 da Constituição, que é de afastar ministros e que é de ter os freios e contrapesos dos três poderes da República. Por que não acontece isso?
porque os senadores, eu ia falar um palavrão, mas não posso porque está na TV, os senadores têm aquilo preso com o STF, porque o STF é que julga os senadores e os senadores que julgam o STF. Então, qual o meio que restou para a nossa democracia? Eu estou defendendo a democracia, eu não defendo a ditadura militar. Artigo 142 da Constituição, qualquer um dos 3 poderes convocando as Forças Armadas para intervir no poder que está usurpando os outros, já que o Congresso Nacional, no seu artigo 49, não é respeitado. Simples assim, não é ditadura militar, eu não defendi golpe militar. Então você não tem medo de fazer esse debate lá na Assembleia Legislativa com as 2 representações que pedem a cassação do seu mandato, nem com o Anísio Maia, nem com o partido Agir 36. Quando chegar, eu vou rasgar esse processo de cassação, eu vou rasgar. Vai rasgar? Eu vou rasgar, eu sou campeão de processo de cassação nessa legislatura, mas tudo por causa dessas besteiras aí, ó. Eu falei e reitero novamente. Eu vou ser cassado por conta disso? E a nossa imunidade fica onde? Onde fica a nossa imunidade? Aí veio aqui um advogado falando bem bonito, de que partido? Agir 36, como Flávio eu tenho o maior Moreira. respeito, que faz parte da democracia, mas precisa se preparar, amigo, para o debate. Ora, eu não tenho como responder pelo Código Penal Militar. Eu sou militar da reserva, mas tenho prerrogativa de parlamentar. Tem que estudar a Constituição. Se eu fosse responder pelo Código Militar, eu já estava preso há muito tempo, amigo. Então fica difícil debater dessa forma. Eu fui eleito democraticamente pelo povo da Paraíba, um mandato e tenho prerrogativa parlamentar. Procure estudar a Constituição antes de vir aqui na TV e falar besteira. Tá aí, deputado Cabo Gilberto pegando fogo aqui no Rede Verdade. Você está dando notas de 0 a 10, a nota ao novo comandante da Polícia Militar Geral, o comandante geral da Polícia Militar da Paraíba, Sérgio Fonseca, Coronel Sérgio Fonseca. Você responde daqui a um pouquinho, se você quiser ouvir a resposta aqui do deputado, segura aí 1 minutinho e a gente trata de outros temas também. 1 minutinho a gente volta aqui no Rede Verdade.